Bom dia, me chamo João Marcos e hoje eu vou fazer um tutorial rápido de como usar a ponte H BTS 7960, que é essa ponte H aqui. Vai funcionar na versão de 24 e 45 volts e consegue suportar até 40 amperes de uso contínuo com 60 amperes de pico de corrente. Então vamos lá. De praxe, na descrição vai ter todos os arquivos usados nesse vídeo, tanto em questão a esse documento, quanto a questão ao link que eu uso para comprar minha ponte H, quanto também em relação ao STL do mancal do motor que eu vou usar. Porque aqui eu tô com um 775.000, e aí eu fiz uma cal impressa em 3D para poder usar ele. Então sem mais delongas, vamos lá a ponte H em si. Então bem, aqui eu tenho o esquema elétrico dela, como ela funciona por dentro. Aqui eu vou ter o chip de controle, aqui eu vou ter os 2 drivers de corrente. Como é a estrutura da placa em si, eu vou ter um CI74HC, que é um CI lógico. Ele vai funcionar para controlar a minha ponte H, que são os meus 2 drivers BTS. O nome da placa em si é IBT, e a gente vai ter a IBT 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E talvez tenha mais, mas eu não achei. O nome ponto .h BTS é em relação apenas aos 6 drivers, que são esses 2 carinhas aqui, que estão na imagem. Esse aqui é um BTS, esse aqui é um outro BTS. O nome da placa em si é IBT-2. Esse IBT-2 é a versão dessa placa. Tem IBT 3, 4, 5 até a versão 7, e aí vai aumentando tanto a tensão quanto a corrente que elas operam, beleza? Nossa estrutura clássica aqui na nossa ponte H vai ter um 74HC que vai funcionar recebendo os sinais de Arduino e enviando para o nosso driver de potência, que é o BTS, e os nossos BTS que vão controlar o motor em si. Dentro do BTS são um conjunto de MOSFETs para fazer o controle do motor sem esquentar tanto. E na nossa placa, né, só para terminar a questão da estrutura, vai ter o nosso barramento de alimentação, que também é um barramento de controle, né, que são onde a gente bota os pinos, né. Daqui em diante eu vou chamar de BTS, porque é mais fácil, todo mundo conhece por BTS, né, e se eu ficar chamando de IBT, eu vou me confundir e ninguém vai entender o que eu tô falando direito, né. Então bora lá. Falando primeiramente sobre o nosso 74HC. 74HC é um conjunto de CIs de comando. Então, assim, tem o 74HC000, tem o 74HC222 e assim vai por diante. Cada 74HC tem a sua utilidade específica. Usa a versão AHC em específico é a versão de alta velocidade, que é a versão ideal para uso de ponte H, porque precisa de alta velocidade para evitar, ponto morto e tudo mais. Aí sobre o 74HC que controla, né, sobre o nosso tipo de controle, esse de controle. Ele vai funcionar recebendo os sinais do Arduino ou da placa controladora e enviando para o BTS. O 74HC funciona com 2 a 5 volts, tanto em questão de alimentação quanto em questão de sinal PWM. Então, vai funcionar tanto com ESP, quanto com PIC, tanto com Arduino, tanto com RESP, quanto com qualquer outro CI, né, de controle, outra placa de controle que eu vou usar. Tanto nessa montagem aqui, né, estando quanto qualquer outro controlador que a gente for usar. E estando nessa tensão aqui de 2 a 5 volts, tanto de alimentação quanto de PWM, ele vai funcionar tranquilamente, beleza? Em relação aos nossos comandos, né, a gente tem, 4 opções de comando aqui. Como é que eu vou fazer para usar a ponte H em si? Primeiro eu vou ligar, eu vou manter o RL Enable em alta, ambos os pinos, né, e eu vou ter essa tabela aqui de uso. Se eu deixar 0 e 0 em relação ao sinal PWM, eu vou ter o motor livre. O motor vai poder girar tranquilamente sem fazer muita força. Se eu tiver, sinal PWM em R e não se tiver em sinal PWM em L, que nem tá aqui, eu tenho um em L e 0 em R. Ele vai se girar no sentido anti-horário. Se eu inverter, botar o L em 0 e o R em 1, ele vai se girar no sentido horário. Se eu manter ambos com o sinal PWM, ele ativa o freio. Esse freio é proporcional à força que o motor está fazendo. Então, se o motor frear muito, precisar de muito freio, ele vai consumir muita bateria. Se ele frear pouco, ele vai consumir pouca bateria. O freio em si consome energia da bateria, beleza? Então, liguei o freio, tô gastando bateria. Desliguei o freio, não tô gastando bateria. Na prática, eu tô gastando, mas é um valor insignificante, né? Então, 0, 0, motor livre. 1, 0, o motor vai girar para alguma direção, seja horário ou anti-horário. 1, 1, ele vai ativar o freio.
e aí o freio consome energia. Energia em relação também à força que o freio está fazendo, beleza? Agora em relação ao nosso BTS 7960, ele vai ter basicamente 2 versões, versão A e versão B, que a diferença entre elas é só a tensão de funcionamento. Em relação a ambas as versões, as 2 funcionam com 40 amperes de nominal e 60 de pico por 50 picosegundos. Se passar disso, ele vai ligar a proteção de sobrecorrente e vai desativar a ponte H, desligando o nosso motor. Então eu vou ter que ir lá e tirar e botar a bateria de volta ou desligar e ligar a alimentação do nosso 74HC, beleza? Então voltando aqui. 40 amperes de nominal e 60 de pico. 40 amperes ele vai esquentar, mas ele não vai esquentar ao ponto de ele ativar a proteção térmica, beleza? Então, tô usando 40 amperes contínuo, ele vai começar a esquentar. Se esquentar demais, ele vai desligar novamente. E é isso. Em relação agora à tensão, vai ser aquela diferença da versão A para a versão B. A versão A vai funcionar de 6 a 27 volts, que é a versão 24 volts, entre aspas, né? E a versão B é a versão de 6 a 45 volts, que é a versão 48 volts, né? Entre aspas também, né? Porque aqui vai um pouquinho mais, aqui vai um pouquinho abaixo, né, dos 48 volts. Para saber qual é a versão da sua ponte H, você vai ter que olhar no BTS, né? Vai estar escrito lá, BTS 7960B ou BTS 7960 sem nada mais escrito, beleza? Na hora de comprar, você tem que se atentar se vai estar lá escrito se é a versão A ou se é a versão B, beleza? No mais, os drivers do BTS, né? O BTS o driver BTS tem as proteções de curto-circuito e a proteção térmica e a proteção de sobrecorrente. A proteção térmica, ela ativa quando passa de 210 picosegundos e a proteção de sobrecorrente também costuma ativar quando passa desses 210 picosegundos. Normalmente, quando ele está novo, ele vai ativar aqui em 50 picosegundos, ficando um pouquinho mais usado, vai chegar aqui nos 210 picosegundos para ativar todas as proteções. Agora falando especificamente sobre a alimentação, né, da placa, né, do BTS. A alimentação lógica do PWM funciona com 12,5 volts, então é compatível tanto com o Arduino quanto com o Ash. Em relação à potência, você vai usar na tensão da bateria, né, ou da sua fonte, a mesma tensão que você quer que o seu motor funcione. Meu motor aqui é 24 volts, estou com uma bateria 24 volts. Futuramente vou usar um motor 48 volts e eu vou ter que ter uma bateria 48 volts. Lembrando que o BTS em si não funciona com 48 volts, ele funciona com no máximo 45 volts, que é o que está aqui no datasheet dele, 45 volts. A bateria que eu vou usar é uma bateria 10S. Bateria 10S chega, né, até 42 volts. Então esses 42 volts, né, estão abaixo do 45, então vai ficar bem tranquilinho e não vai queimar a minha ponte H. Em relação à alimentação de potência é isso. Em relação à alimentação lógica também é isso. Aqui tem um resumo, se você quiser ler vai estar no documento aqui embaixo. Aqui vai ter mais alguns dados técnicos, né, sobre o 74HC, outros usos dele. Aqui também vai ter mais alguns dados técnicos sobre o BTS 7960. Aqui vai ter um tutorial agora de como é que se usa o BTS. Eu vou sair aqui da tela do computador e vou aqui para o nosso Arduino e também para o nosso vídeo gravado agora, beleza? Então, beleza, tô aqui com a minha tela Arduino. Antes disso, eu só queria mostrar pra vocês essa tela aqui, né? Pra quem tá vendo só o vídeo. Essa aqui é a ligação elétrica que eu fiz na minha ponte H. Como vocês podem ver, eu puxei o positivo. Do positivo, liguei os 2 pinos de Enable. E do negativo, conectei também os pinos IRS, né? Esses pinos IRS são pinos de sinal, tanto em relação ao consumo de corrente do motor, quanto em relação a códigos de erro. Para evitar dela ficar desarmando toda hora, eu puxei essa ligação aqui. Então aqui embaixo eu puxei na solda, né, o GND, que eu tirei aqui. Enfim, então aqui embaixo eu puxei na solda, né, o GND para os pinos de reset. E eu puxei em outro fio vermelho aqui, do positivo para o Enable. E aí para ligar na ponte H, eu só uso 2 conjuntos, né, de jumpers. Um para ligar a alimentação, né, do CI, e o outro para enviar, né, o sinal PWM aqui para minha placa do BTS. Então, beleza, o código que está aqui no documento é o mesmo código que vai estar aqui no nosso Arduino. Como é que eu vou fazer a ligação aqui do nosso BTS, né?
Eu vou ligar um pino positivo e negativo no positivo e negativo da placa. Então eu liguei aqui um pino positivo e negativo da placa e eu vou ligar eles no VIN. Sinceramente, eu gosto de ligar no VIN. Tem gente que gosta de ligar no 5 volts, eu não gosto. Eu acho que tem pouco corrente no 5 volts. Então eu liguei aqui no VIN. Como eu falei, tem gente que liga no 5 volts. Eu sinceramente não gosto, prefiro ligar no VIN, apesar de que na teoria tanto faz. Eu vou ligar aqui meu sinal de PWM. Então beleza, eu tô aqui com o meu Arduino conectado. A alimentação aqui no VIN para alimentar meu BTS. Já com aquele jumperzinho, né, do positivo pro enable, do negativo para os IRS. E aqui no meu PWM eu vou ter o pino 10 e o pino 11. Aqui nessa minha ponte H, vocês podem ver, já estão velha, né? Então eu tenho dois BTS aqui. Ambos já foram estragados. Então esse lado aqui só gira para a direita. E esse lado aqui ele não está nem funcionando mais. Então, quando eu mandar o sinal PWM aqui, apesar de que no código vai estar para girar para a direita e para a esquerda, aqui na prática ele só vai girar para um lado. Por causa da minha ponte H, que já foi bem surradinha, beleza? Em relação a esse conector aqui, eu sei que tem gente que vai perguntar. Esse aqui é um XT60. Eu botei aqui na minha bateria de ferramenta, que eu puxei aqui do positivo e negativo. Puxei aqui o meu XT60. Ele ligava antes as duas pontes H. Como essa ponte H aqui quebrou, eu tirei. E aí eu tô somente com uma ponte H aqui, funcionando apenas um canal para ligar. Ele é bem prático. Ele liga positivo e negativo. E é isso. Então, o código já está upado. Eu vou ligar aqui meu Arduino. E bora lá. O Arduino está controlando meu BTS. O BTS está controlando aqui o meu 775, beleza? Então, vou soltar aqui o pino de reset. E bora lá. Vai girar para frente. Vai parar. Vai girar para trás. No meu caso aqui não tá girando para trás porque, eita, meu ponto H não tá funcionando. E vai dar o tranco no motor. E é isso. É bem facilzinho de usar a ponte H. Ligando aqui o enable no positivo e negativo, né? Para controlar os nossos motores. Então beleza, deixa eu desativar aqui. Mas é isso. Para usar essa ponte H aqui, ela tem bastante dor de cabeça, né? Tem gente que duvida até que dá para usar ela no ESP32. Porém, ela é completamente compatível, né? Como o 74HC funciona em 2 volts, ele também funciona com o ESP32. E eu queria mostrar para vocês isso aqui que eu uso em pequenos robôs. É a mesma placa, né? É o BTS 7960. Só que sem o dissipador de calor. Aqui, com esse 775 em específico, ele vai consumir no máximo 7 amperes. Ai. Perdão. Aqui. Vai ter aqui, vai jogar aqui. Com esse motor aqui, 775, ele vai consumir no máximo 25 amperes. E em uso nominal, em uso contínuo, ele vai consumir no máximo 7 amperes. Então, a minha ponte H, ela vai esquentar, mas não vai esquentar tanto. Ela vai esquentar mais na hora de acelerar e desacelerar o motor, se for de forma contínua. Se for só um uso contínuo, né, só ele funcionando, sem dar tranco, sem fazer muita força, a minha ponte H vai acabar não esquentando, justamente porque o consumo de corrente do motor é muito baixo para essa ponte H. Então, às vezes eu faço isso daqui. Se meu motor é muito pequeno, se o meu robô é muito leve, se o meu sistema não consome tanta corrente, se minha tensão também é muito baixa, eu posso tirar o dissipador. Não é recomendado, porque isso aqui deixa bem mais sensível do que parece, muito sensível mesmo. Porém, como ele não vai esquentar tanto, e a própria placa que às vezes já funciona com uma dissipação leve aqui para esse sistema, dá para tirar também o dissipador dela, né? Ele é parafusado com 2 parafusos, para usar sem o dissipador. E aí o espaço físico que ela ocupa é bem menor do que com o dissipador. Aí dá para usar ela em mini sumo, por exemplo, em seguidor de linha também é compatível e tudo mais. E aí fica bem prático porque é uma ponte H que é boa de usar quando você consegue usar. Então não mais é isso. Esse aqui foi um tutorial bem rapidinho aqui de como usar, né, ponte H BTS 7960. Dúvidas, sugestões ou dicas pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo conforme vocês forem fazendo.
Lembrando que todos os links dos documentos vão estar aqui na descrição, tanto do documento aqui quanto do local em si que eu uso para o 775. No mais é isso. Fiquem bem e até a próxima.